Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo nesta terça-feira, dia 8 de outubro de 2024. Nesse vídeo aqui eu quero falar sobre algumas declarações polêmicas. Com o Flamengo não tendo jogos nesses dias, o foco fica muito em cima do extracampo, daquilo que está acontecendo fora das quatro linhas. Zico, Luiz Eduardo Batista, o BAP, são motivos de discussões entre os torcedores rubro-negros nesta manhã de terça-feira. E eu vou explicar para vocês o motivo disso. O que está gerando tanta polêmica na declaração do BAP com relação ao Felipe Luiz? O que está dando tanta polêmica nas declarações do Zico em relação ao Gabigol e ao Tite? Também quero falar com vocês sobre os treinos que o Flamengo realizará. Nesses 12 dias sem Flamengo, o técnico Felipe Luiz vai aprontar a equipe para treinar 7 dias. O resto é folga. Eu sou Fabrício Lopes, você está no canal Resenha Rubro-Negra. Curta, comenta, compartilha. Torne-se membro VVP por apenas R$ 1,99. Você pode ajudar o nosso canal clicando no link que está na descrição desse vídeo, no comentário fixado aí no chat, ou apenas clicando no botãozinho Seja Membro. Você pode ajudar o nosso canal a permanecer aqui no YouTube. Falando a verdade, doa quem doer, mesmo que doem nós mesmos. R$ 1,99 não pesa no seu orçamento de maneira nenhuma, eu sei disso. E todos nós juntos vamos proteger o nosso canal e vamos manter a estrutura que a gente conseguiu para um canal de 600 mil, que nós perdemos devido à politicagem do Flamengo. E agora a gente precisa manter essa infraestrutura para a gente poder voltar a crescer aqui na plataforma. Por isso eu te peço para que indique nossos vídeos para pelo menos um dos seus amigos rubro-negros, para que eles venham, se inscrevam e fiquem por dentro das notícias do Mengão, queridão. Valeu? E em contrapartida, a gente também oferece algumas soluções para você, meu amigo torcedor rubro-negro, minha amiga torcedora rubro-negra, como a Mais Ágil. A Mais Ágil é uma empresa especializada na antecipação do seu FGTS. Há quase 3 anos patrocinando os nossos canais, a Mais Ágil faz um trabalho sensacional para você que está precisando de uma grana extra para poder resolver aquela pendência financeira, para poder resolver aquele investimento que você quer fazer ou aquela viagem que você quer fazer com a família, não interessa. O FGTS é seu, tá lá parado e é só clicar no link que está na descrição do vídeo, no comentário fixado, para falar hoje mesmo com um dos atendentes da Mais Ágil e ter a oportunidade de, num estalar de dedos, em poucas horas, você conseguir essa grana para você. A gente recomenda a Mais Ágil porque na Mais Ágil a gente confia. Agora, a gente sempre confiou também naquilo que o Galinho Zico fala. O Zico dentro de campo foi uma referência para todos os clubes, para todos os jogadores. Fora de campo, também sempre foi uma pessoa idônea. O Zico é meu ídolo dentro e fora de campo. Ninguém supera o Galinho Zico em absolutamente nada, para mim, Fabrício Lopes, na minha humilde opinião, e ele tem todo o direito de dar a opinião dele em cima de qualquer assunto, em cima de qualquer coisa relacionada ou não ao Flamengo. Por exemplo, tem uma parte de torcedores rubro-negros que estão meio chateados porque o Zico disse que na ausência do Flamengo, hoje vai torcer para o Botafogo na Libertadores América. O Galinho sempre foi polido, sempre foi um lorde e sempre foi carioca. Então, natural é que ele, dentro da sua magnânima bondade, consiga ter olhos para o Botafogo. Eu, particularmente, prefiro o River Plate ou até mesmo o Peñarol a ser obrigado a torcer por Atlético Mineiro ou Botafogo. Mas o Galinho é melhor pessoa do que eu nesse sentido. E ele disse que vai torcer para o Botafogo porque tem Luiz Henrique, porque tem Thiago Almada, porque tem Igor Jesus, bons jogadores realmente, que em algum momento até a gente aqui no canal chegou a recomendar que o Flamengo contratasse, principalmente o Thiago Almada, que é um baita de um jogador e cairia como uma luva nessa equipe do técnico Felipe Luiz. Mas águas passadas não movem moinhos, os caras estão no Botafogo agora e para mim não há polêmica nenhuma no Zico falar que vai torcer para o Botafogo na Libertadores. Ele deixa bem claro, inclusive, hoje o time que eu torço, caso o Flamengo não esteja disputando a mesma competição, é o Botafogo.
Opinião dele, tranquilo. Para mim, o Zico pode. Uma outra declaração que o Zico deu foi com relação ao Gabriel Barbosa, o Gabi. Ele disse que o problema do Gabi era só com o Tite, que foi muito chato aquela situação do Gabriel subir no trio elétrico e desrespeitar o Tite à época técnico da seleção brasileira. Essas declarações foram dadas ao portal Metrópolis e ele acha que agora o Gabriel vai encontrar o caminho das redes novamente e vai se reencontrar com um bom futebol. A única coisa que eu acrescentaria aí nessa questão do Zico é que o Gabriel não passou a jogar mal de outubro de 23 para cá. O Tite foi contratado pelo Flamengo no dia 9 de outubro. Amanhã o Tite faria 1 ano no comando do Flamengo. Mas o Gabriel já havia perdido a condição de titular da equipe com o Sampaoli antes da chegada do Tite. E ele já vinha mal desde o início do ano. Na verdade, nós não tivemos mais Gabigol desde o momento que a gente ganhou a Libertadores da América e o Gabriel disse o seguinte: agora eu não jogo mais, estou de férias, ainda sob o comando do Dorival Júnior, lembra? Para mim, dali para frente, ele não jogou mais futebol, não voltou a ser mais o Gabriel que a gente tanto precisava. Então, se o problema do Gabriel era só com o Tite, tomara que ele volte então a ser aquilo que ele era em 2022. Porque em 2023 ele não jogou bulhufas. Sobre o comando do Felipe Luiz, há toda uma expectativa que ele realmente volte a jogar futebol, que ele volte a jogar o seu melhor futebol, aquele que a gente conhece pelo Flamengo. Nem vou perguntar se vocês têm a expectativa do Gabriel voltar a ser o Gabigol de outrora, porque eu sei que todos, a grande maioria aqui, está muito descrente e a outra parte é muito grata pelo que o Gabriel já fez. Então nós temos que esperar para ver o que vai acontecer. Agora o fato é que o Felipe Luiz está no olho do furacão, tanto para os resultados que podem acontecer, quanto para aquilo que pode vir a acontecer depois das eleições. A primeira coisa que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo é mudar velhos hábitos. E isso é natural, é normal. Quem já leu um livro que eu recomendo muito aqui no canal, desde quando eu fiz o meu primeiro vídeo, Transformando Suor em Ouro, do técnico de vôlei Bernardinho, sabe que é preciso mudar rotinas para você ter desempenhos diferenciados. Então, é natural que algumas táticas sejam utilizadas para tirar grupos do conforto. Por exemplo, no caso do técnico Bernardinho, a cada conquista que a seleção brasileira masculina de vôlei conseguia, ele puxava o treino para 1 hora mais cedo. Então os caras treinavam às 9, ganharam o Mundial, foram treinar às 8, ganharam as Olimpíadas, foram treinar às 7, voltaram a ganhar o circuito internacional lá, o Mundial, foram treinar às 6, até que chegou num dia que ele puxou a equipe para treinar às 5 da manhã. A ideia que ele conta no livro é tirar o conforto, o ponto de conforto, a tranquilidade, o sentimento de que já estava bom, de trabalho cumprido. É isso que o Felipe Luiz começa a implementar no Flamengo também. Inteligente como é, ele tira a rotina dos treinos da parte da tarde, que era uma rotina que já estava impregnada no clube há mais de 1 ano, há quase 1 ano, tá? E traz os treinos para a parte da manhã. Ele tira o ponto de conforto dos atletas. Ele mexe com a rotina que já estava impregnada nos atletas. E isso é excepcional, é muito bom. Exceção feita ao dia de amanhã, quarta-feira, dia 9 de outubro, que o treino será às 15 horas. Durante toda a semana, até domingo, os treinos serão às 8h30. Os atletas chegam no Ninho do Urubu por volta de 8, 8h30 e às 9 horas o treino começa. Por que os jogadores chegam de 8 a 8h30? Porque eles passam por um exame médico menor, eles comem alguma coisa, dá aquela relaxada, bate aquele papinho e às 9 horas começam as atividades. Será assim na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta e no sábado, portanto, do dia 9 ao dia 12. Domingo, o Felipe Luiz vai dar folga mais uma vez para os atletas. Volta na segunda-feira, dia 14, pela manhã. Treina 14, 15 e 16 pela manhã. Então, de segunda a quarta, voltam os treinos às 8, 8h30 da manhã.
No dia 17, o Flamengo enfrenta a equipe do Fluminense, no Maracanã. Então serão, dos 12 dias que o Felipe tinha para trabalhar, serão 7 dias de trabalho no Ninho do Urubu e apenas trabalhando na parte da manhã, só amanhã será na parte da tarde. Essa é a agenda interna que o Felipe divulgou, que a gente teve acesso e está trazendo aqui para vocês. É bom quebrar o ponto de conforto. O que o Felipe está tentando fazer é tirar os caras da rotina, é mexer com os caras de alguma maneira, e isso é muito válido. Inclusive, os jornais estão repercutindo aí o mantra que o Felipe Luiz falou antes da partida contra o Bahia, que era o mesmo mantra que o Jorge Jesus falava, que é vencer, vencer e vencer. Eu acho que nem é tão correto assim associar as palavras do Felipe ao que o Jorge Jesus falou lá atrás, porque vencer, vencer, vencer está no hino. Então, nem é necessariamente uma coisa nova que o Jorge Jesus trouxe. Está no hino. Vencer, vencer, vencer está no hino. Temos que vencer sempre, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 tá? Então, o Felipe Luiz vem fazendo um trabalho muito bom. Eu tenho uma expectativa muito grande no Felipe Luiz e eis que surge, então, a segunda polêmica do dia. Luiz Eduardo Batista Ubap deu entrevista a um canal do YouTube ontem, onde ele proferiu algumas palavras que deixou parte da torcida rubro-negra decepcionada ou deixou parte da torcida rubro-negra com medo do que ele possa vir a fazer assim que ele assumir o Flamengo, caso ele assuma o Flamengo. Só para recapitular para aqueles que estão vivendo em Marte ou que não tiveram acesso à internet nos últimos dias, Flamengo vai ter eleição no dia 9 de dezembro. Os candidatos são Luiz Eduardo Batista Ubap, Rodrigo Dunches de Abranches, que é o candidato apoiado pela situação pelo Rodolfo Landim, Delair Dombrowski, que é da velha guarda do Flamengo, Pedro Paulo, Maurício Gomes de Matos. São esses os candidatos. E Valim Vasconcelos, tá? São esses os candidatos do Flamengo hoje. Nas pesquisas que vêm saindo aí, os que estão mais próximos de conseguir sucesso à sucessão de Rodolfo Landim no dia 9 de dezembro, é o Rodrigo Dunches e o BAP. O Rodrigo Dunches aparece menos, fala menos, é mais apoiado pela máquina Rodolfo Landim, que é um presidente mega vitorioso, que é um presidente que é com certeza o mais vitorioso da história do Flamengo e não tem por que negar. Um dos melhores presidentes do Flamengo de todos os tempos, se não for o melhor. Se não for o melhor, para mim, Fabrício Lopes, na minha humilde opinião, é top 3. Ah, mas ele errou nisso, ah, mas ele errou naquilo. Nunca vai existir uma gestão perfeita. Sempre numa gestão teremos acertos e erros. Eu acho que o Landim teve mais acertos do que erros. Então, para mim, é um dos melhores presidentes do Flamengo de todos os tempos, top 3 para mim de todos os tempos, tá? Bom, mas não é ele que está se candidatando, é o Rodrigo Dunches que vai se candidatar. E o que o Rodrigo fez? Quem é o Rodrigo? Por que o Rodrigo é a melhor opção? É isso que os torcedores rubro-negros estão pensando. Há, por exemplo, a situação do Marcos Braz, tá? Ontem eu estava assistindo o podcast do UOL, onde o Renato Maurício Prado estava, e o Renato Maurício Prado disse que essa história do Marcos Braz sair, caso o Rodrigo Dunches vença, é mentira, que ele permaneceria no clube. E o Renato falou isso porque diz o Renato que o Braz está ligando para alguns sócios do Flamengo e pedindo a galera para votar no Dunches, porque se votar no Dunches, eles permanecem no poder. Palavras do Renato Maurício Prado. E ele disse que ficou sabendo disso por um dos sócios que é amigo dele, que contou para ele que recebeu essa ligação do Marcos Braz. Então, pode ser que as coisas não mudem da maneira como a torcida gostaria que mudasse caso o Rodrigo Dunches de Abranches seja eleito substituto do Landim. O BAP vem com um discurso muito descolado do discurso do Rodolfo Landim nesse momento. O BAP é contra a compra do Leixões, o BAP é contra fazer o estádio da maneira como estão
estão falando o que vão fazer, sem um projeto, sem uma captação de recurso. O BAP é contra a SAF. Eu tive a oportunidade de entrevistar o BAP aqui mesmo, no nosso canal, e ele falou sobre tudo isso. Mas ontem, o BAP deu uma declaração que caiu como uma bomba na cabeça dos torcedores rubro-negros. Ele falou sobre o Felipe Luiz. Abre aspas para o BAP. O Flamengo tem errado constantemente com treinadores, já que o processo de escolha não é técnico, é opinativo, expõe o profissional. Esse tipo de atitude eu pretendo alterar no estatuto do clube caso eleito, para que o presidente não possa usar o clube como se fosse dele. O problema é que o Flamengo elege um presidente e o cidadão age como um rei, como se não houvesse amanhã. Vamos mudar isso. Respeito demais o Felipe Luiz. Torço para que dê muito certo, mas vamos ter uma conversa olhando para frente. Não vai passar por um revanchismo político, mas essa decisão, como tantas outras, comprometem de forma dramática as projeções financeiras do clube. Ele estava se referindo sobre permanecer com o Felipe Luiz à frente do futebol do Flamengo ou não. Bom, eu não quero fazer de advogado de ninguém. Eu vou falar para vocês o que eu entendi disso daqui, tá? Primeiro, ninguém garante treinador no Brasil, pessoal. Esqueçam isso. Essa gestão, a gestão Rodolfo Landim, em 6 anos, teve 11 treinadores. Uma média de quase um treinador a cada 6 meses. Então, essa gestão também não garante o Felipe Luiz até 2025. Não garantiram o Tite. Como vão garantir o Felipe Luiz? Então, ninguém garante treinador por tempo de contrato nenhum. Isso é um fato. Tudo depende de quê? Resultados. Convencimento. Hoje, o time do Felipe Luiz tem resultados e convence pelo futebol que apresenta. É impossível mandar o Felipe Luiz embora se ele conquistar a Copa do Brasil com resultados e convencendo, jogando em campo um futebol que a torcida queira. Então é impossível mandar o cara embora assim. Ah, mas mandaram o Dorival Júnior, mesmo ele ganhando o Libertadores e Copa do Brasil. O time do Dorival já não tinha mais desempenho. Ganhamos a Copa do Brasil na Bacia das Almas, ganhamos a Libertadores da América na Bacia das Almas, até o Pedro Henrique, do Atlético do Paraná, ser expulso, nós tínhamos sofrido 5 finalizações do Atlético e não tínhamos feito nenhuma. Então o desempenho da equipe com o Dorival Júnior não era satisfatório. Se o Felipe consegue um bom resultado, não dá para mandá-lo embora. E como que isso compromete a projeção financeira? O Flamengo tem um orçamento, um planejamento orçamentário financeiro, onde ele prevê chegar no 2º lugar no Brasileiro, chegar na semifinal de Libertadores, chegar na semifinal de Copa do Brasil, ganhar mais isso, ganhar mais aquilo. Então, se você não tem um treinador capaz de te levar nesses resultados, você está comprometendo as finanças do clube. Eu entendi isso, tá? O meu entendimento foi esse. Não quer dizer que ele vá mandar o Felipe Luiz embora. Se o Felipe Luiz tiver desempenho e resultado, ele fica. Se tiver resultado e não tiver desempenho, é o caso do Dorival Júnior. Ele pode ser mandado embora. E hoje, o Felipe é o amor da vida de cada torcedor rubro-negro. Hoje, se os resultados não vierem, as coisas não andarem, amanhã pode ser que não seja mais. Futebol são resultados e performance. Bom, coloca nos comentários o que vocês acharam da declaração do BAP, que não garantiu o Felipe Luiz à frente do Flamengo. Sejamos racionais. Quem garante treinador por muito tempo à frente de equipe? Tudo é atrelado a resultados e a performance. Ou não? Coloque aí nos comentários. Nação, tem muita coisa política acontecendo, cara. Vocês não têm noção. Amigos estão brigando. Está pior do que foi a eleição para presidente do Brasil. Amigos se degladiando porque um tá de um lado, o outro tá do outro. O coro tá cantando entre os presidenciáveis. Os bastidores hoje estão um tumulto só. Se quiserem que eu traga para vocês informação dos bastidores políticos do Flamengo, coloca nos comentários que eu trarei com o maior prazer do mundo. Por enquanto é isso. Curtam, comentem, compartilhem, tragam um novo inscrito para o nosso canal, apresentem o nosso canal para mais uma pessoa, tornem-se membro VVPs. Tamo juntos, fiquem com Deus. Saudações
Rubro-negras.